boa tarde a todos. Sintam-se todos abraçados pelos amigos espirituais que aqui estão desde cedo, preparando esse trabalho da tarde para nós. Para que cada um que aqui chegue possa receber exatamente o que está necessitando. Por isso nós insistimos muito no silêncio. O silêncio é muito importante para que a equipe possa trabalhar diante da necessidade e dificuldade de cada um de nós. O único barulho que não interfere no trabalho da equipe são as crianças. Esses não interferem. Eu queria começar agradecendo por tantas doações que a gente vem recebendo dos gêneros alimentícios, de higiene, de limpeza, que muitos colaboram. Nesta semana, neste final de semana, nós entregamos as cestas aos assistidos. Então, nós pedimos que, se alguém, ainda porventura, puder colaborar com alguma coisa, agradecemos muito. Nós temos entrega nas segundas, né? Nesse horário que nós estamos aqui da reunião. Nas quartas-feiras, às 16 horas, que temos preces e irradiações. Nas sextas-feiras, que temos brechó, estamos disponíveis a receber das 14 às 17 e no sábado, às 20 horas. E agora eu convido todos que se sentem o mais confortável possível em suas cadeiras. Se alguém quiser fechar os olhos para se conectar melhor com os amigos espirituais, nós vamos fazer uma prece por todos nós que aqui estamos e por tudo aquilo que a gente veio aqui buscar. Ensina-nos, Senhor, a amar os nossos semelhantes, a repartir com todos eles o nosso afeto e o nosso carinho. Que vejamos, mas vejamos realmente, em quem sofre ao nosso lado, um irmão nosso. A indiferença é um fardo muito pesado de carregar. Que as nossas mãos se estendam a quem nos estende as suas, à procura das tuas. Quantas vezes não continuamos passando ao largo antes os caídos que nos margeiam a estrada? Queremos imitar o anônimo samaritano da parábola que nos contaste. Auxilia-nos a superar a distância que o nosso egoísmo estabeleceu em relação ao próximo. Senhor, queremos conhecer a felicidade de amar e não apenas de sermos amados. Que assim seja. O nosso estudo dessa tarde está a cargo do nosso amigo Júlio. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A colega já os saudou, mas sempre é bom dar aquela saudação também pela parte de quem vai falar. Aqueles que estão no nosso canal acompanhando, aqueles que estão trabalhando neste momento ou ocupados e vão assistir depois, sejam também agraciados com a equipe espiritual, com essa energia que, como a colega disse, desde de manhã cedinho, eles já sabem de tudo que ia acontecer, quem viria aqui e o que cada um de nós precisa ouvir. Então, esqueçam esse cara aqui e vamos ao estudo, que a gente faz com muito carinho, muito zelo e respeito, baseado em todas as obras da doutrina espírita. Hoje não era nem para essa colega estar aqui falando, então eu achei interessante que a prece que ela escolheu, incrível como a doutrina, ela não nos surpreende mais, ela nos inebria mais, com tanta alegria, com tantas coisas boas que ela nos traz. E as duas primeiras frases que ela falou, né, na prece tem a ver exatamente com o que vem o estudo de hoje. A gente vai falar sobre o argumento justo do livro Jesus no Lar, daquelas conversas que os nossos colegas já disseram aqui, até a Mônica falou sábado que já estamos no finalzinho desse livro. A gente até vai sentir uma certa saudade, porque sempre parece que nós já estamos na casa de Ney e Lúcio.
que prontamente ofereceu a casa para que as pessoas pudessem ouvir o que Jesus tinha para nos dizer. E Jesus falava por parábolas. Por que por parábolas? Porque não existe maneira mais suave e mais fácil de a gente gravar do que uma história, de que uma comparação com alguma coisa lúdica que vai nos fazer lembrar sempre daquilo. Então Jesus foi tão maravilhoso até nisso, de dizer assim, eu vou deixar palavras hoje, há 2000 anos atrás, que lá no futuro, em 2022, aquele pessoal lá no recanto vai compreender o meu recado. Então é atemporal as palavras de Jesus. Mas antes de entrar no estudo, eu sempre gosto de fazer meus convites, meio chato, mas eu gosto de fazer. E o convite, já que é atemporal e já que Jesus nos trouxe alguma coisa através desse estudo, ele vai falar sobre comprometimento, ele vai falar sobre capacidade, ele vai falar sobre autoestima, ele vai falar de muitas coisas. Então que a gente, enquanto vai ouvindo essas palavras do estudo, a gente comece a fazer uma reflexão já aqui dentro, conosco, naquele íntimo, aquela coisinha que só nós sabemos de nós mesmos e nós nunca vamos falar para ninguém, que não interessa para ninguém. Aquilo que cada um de nós tem. E o estudo fala sobre aquela pessoa que olha, até eu estava pensando na hora de montar o estudo, né? Porque a gente tem que falar da casa espírita, é aqui que nós estamos. Como é que eu faço para estar no lugar daquele rapaz lá? Como é que eu faço para estar lá no lugar do Júlio falando? Como é que eu faço para estar lá naquela casinha de som, controlando a live que as pessoas estão vendo? Ah, mas eu não tenho capacidade para isso. Eu não sirvo para isso. Ah, eu podia estar ajudando o padre ali na igreja, porque tem muito trabalho lá também. Em qualquer tempo de oração, sempre tem trabalho, para qualquer voluntário. Mas a gente sempre está se colocando assim, não é minha hora, não é meu momento, eu não posso agora, não vou me comprometer, amanhã talvez eu não possa. E a gente vai procrastinando. E conforme a gente vai ver no estudo de hoje, nós estamos no limiar de uma transição. Muitos de nós já ouviu falar na transição planetária. O que é isso? Esse cara já está falando em planeta. Eu fui lá para rezar. Mas a gente não pode esquecer que lá fora tem outros planetas. A gente já viu aqui, conversou aqui muitas vezes, e no estudo, esse estudo que nós temos de vários dias aqui na casa, estão todos convidados, é maravilhoso. A gente fala sobre vida em outro planeta. A gente não fala de um homenzinho verde, uma navezinha cheia de luz. A gente fala que Deus nos disse que há muitas moradas na casa dele. E que a gente precisa compreender cada morada como é, através do estudo. E a gente, primeiro de tudo, precisa entender que neste plano de provas e expiações, nós não temos talvez a capacidade, essa é uma capacidade que talvez a gente não tenha ainda, de compreender a vida em outros lugares. Mas estudar nos faz querer aceitar e compreender melhor. Então fica o convite para que a gente comece a pensar naquela voz que nos fala às vezes, eu não vou fazer, eu não tenho capacidade, eu não sou ninguém, eu não tenho tempo, eu não posso agora prometer uma coisa, eu me sinto tão ruim, eu me sinto tão sujo, eu me sinto tão errado, porque nós temos um momento assim na vida. E cá para nós, está todo mundo no mesmo barco, todos nós somos assim, não tem ninguém diferente de ninguém. Alguns espíritos vieram aqui missionários, como Chico Xavier. Esse sim, ele abriu mão de 92 anos de viver como a gente quer viver, saindo, visitando, viajando, estudando, casando, tendo filhos. Ele dedicou 92 anos da vida dele por nós, pelo próximo. Mas é um espírito missionário. A gente também estuda isso, que alguns são diferentes e ele não dizia que ele era melhor. Uma vez ele conversando com Emmanuel, ele disse assim, eu me sinto como se eu fosse uma bactéria. E aí Emmanuel disse, não, a bactéria é melhor do que tu, porque a bactéria ainda tem um fundamento na natureza. E aí a gente olha, ouve isso e diz, meu Deus, se Chico disse isso de si, entende? Então a gente começa a dar mais atenção para aquilo. Não, peraí,
Eu também tenho valor, eu também tenho capacidade. E aí então a gente entra na história. Que Jesus estava na casa de Neio Lúcio, como falava aqui, e antes de chegar na casa dele, André e Mateus já estavam a caminho e foram abordados por um tipo, vamos dizer que nos dias de hoje, assaltantes, né? E bateram neles, machucaram eles bastante, riram do que eles, da onde eles iam, o que eles iam fazer. E eles, naquele momento, como naturalmente nós somos seres humanos, a gente fica enraivecido. É um sentimento que vem, que aflora, que a gente, né, cada um de nós conta até 10. Na maioria das vezes a gente não consegue contar até 10, diz um palavrão, fica chateado, fica bravo, porque nós somos seres falhos, humanos, a caminho da evolução. Não fiquemos tristes com nós. Mas aí então eles entraram na casa e aí Jesus estava falando exatamente dos homens de glória, os homens que fazem o bem, os homens que não estão nessa frequência de se contaminar com essas coisas ruins do lado de fora e estavam sempre a caminho do bem e da glória. Mas ali já tinham outras pessoas escutando Jesus, eles também estavam incomodados. Eles pensavam, porque dizer é difícil na frente de Jesus relutar o que ele está falando, né? E eles pensavam assim, mas como eu me sinto tão imundo, como é que eu posso ser essa pessoa que esse cara está dizendo? Como é que eu posso me transformar numa pessoa melhor? Se eu saio daqui, eu já começo a pensar coisa ruim. Eu já começo nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, né? As maledicências, os maus pensamentos, as más atitudes. E a gente meio que se policia. Semana passada eu lendo, eu fiquei até um pouco feliz, porque diz que quando a gente já diz para si mesmo, pô, exagerei, eu não precisava ter feito isso, eu não precisava ter dito isso, meu Deus, o que eu estou pensando? Então, se a gente já está se autopoliciando, já é um bom sinal. Porque o difícil é quando a gente faz, diz, acontece e sustenta dizendo, é isso aí mesmo, é o que tem. Mas aí disseram para ele, né, perguntaram assim, mas como a gente consegue ser uma pessoa que o Senhor está sugerindo que a gente deva sair, fazer o bem, não se envolver nas coisas ruins, se a gente ainda tem essa couraça, essa carapaça da terra, né? E aí ele disse assim, aqui onde eu estou, eu não estou vendo ninguém alado. Nenhum de nós aqui tem asa. Jesus falou para eles. E se colocou no meio deles. Porque Jesus também não disse, eu tenho asas e vocês não têm. Ele disse, não estou vendo aqui nenhum companheiro alado. Não existe um anjo aqui entre nós. E nós vamos esperar criar asinha e arpinha para poder fazer o bem. E mais, ele ainda disse que se a pessoa esperar que um anjo, vamos trazer para os dias de hoje, que um espírito evoluído desça e faça o que nós temos que fazer, isso não vai rolar, não vai acontecer. Porque se nós temos camadas evolutivas, nós temos espíritos acima de nós, em camadas em que eles já passaram por aqui. Já passaram no planeta anterior ao nosso, que o nosso está tão perto da criação, do início, que o nosso é o segundo planeta. Só tem um mais atrasado que o nosso, em termos de evolução. E aí, dá aquela vontade de mas eu quero conhecer esses outros planetas aí. E nós vamos conhecer. Não tem um ser, não tem um espírito criado por Deus que não vai conhecer a Jesus. O tempo, só a gente que vai saber, cada um tem o seu tempo. Mas nós vamos estar junto com o Mestre, nós vamos conhecer espíritos de tamanha grandeza, porque nós somos imortais, já foi dito aqui muitas vezes. Então, quando a gente tem essa ideia de que nós somos imortais, que a gente pode voltar aqui várias vezes, que isso chama oportunidade e não castigo. E nós temos essa oportunidade de voltar aqui várias vezes e rever o que a gente deixou de fazer, o que a gente fez e não precisava. E aí a gente vai trabalhando, a gente vai evoluindo e também vem puxando os outros juntos. Porque às vezes a gente está numa posição tão boa, que a gente está tão feliz, que a gente tem até medo de falar, com medo de que vá ouvir alguma coisa, eu queria também estar tão feliz assim, mas eu não estou. Então a gente acaba não trazendo para a nossa felicidade os outros. Eu sempre costumo pensar que não deve ser legal tu morar numa ilha sozinho e nessa ilha não te faltar nada.
Tu tem tudo que tu possa imaginar, mas tu está sozinho, fisicamente. Não existe alegria sem outras pessoas. Não existe alegria sem um companheiro, sem uma companheira, sem um amigo, sem alguém. Não existe. Por isso que quando Deus nos deu o governador do planeta Terra, que seu filho, Jesus, ele dividiu com a gente tamanha riqueza, foi para ver a gente feliz e tornar ele feliz. Mas nós temos no capítulo 18 do Evangelho muitos os chamados, poucos os escolhidos. E às vezes a gente passa batido nisso, né? A gente olha e diz assim, tá, legal, quer dizer que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, porque Deus vai escolher os melhores. Não. Deus não escolhe absolutamente ninguém. Nós, usando o nosso livre-arbítrio na vida, nas existências que a gente ganha, nós vamos moldando o nosso espírito a ser não um escolhido, mas selecionado. E nós nos autoselecionamos. Porque a partir do momento em que a gente é chamado para alguma coisa, que é visto a nossa capacidade para aquilo, existe um merecimento ali. Aqui, entre nós, quando nós somos chamados através de um currículo, e a gente senta lá na frente do cara e sustenta o currículo, porque o papel aceita tudo. Hoje uma pessoa conversando comigo na internet disse assim, falar até papagaio fala. Mas a tua palavra, diante de um profissional, sustentando o que o papel diz, é outra coisa. Então, a partir do momento em que existe o merecimento, Deus não escolheu ninguém. A oportunidade está aí para todo mundo. Só que, infelizmente, nós não estamos ainda no entendimento de pegar. Às vezes nos passa uma... Sabe quando a gente diz assim, pá, mas eu não tinha percebido. Aquele colega me falou uma frase, en passant, uma frase assim que não tinha absolutamente direção. Mas era para mim, e eu não percebi. E agora é tarde, que agora eu nem estou mais perto dele para poder dizer para ele, pô, valeu a dica. Então, a partir do momento em que a gente capta o ponto certo da oportunidade, não existe muitos os chamados e poucos os escolhidos. Todos nós somos chamados, mas nós nos escolhemos fazendo as coisas das quais Deus espera que a gente faça. E Deus não está lá sentado num trono com um cajado dizendo, tomara que eles façam alguma coisa para chegar até aqui. Não. Eu acho que nós não conseguimos compreender Deus materialmente, né? Eu costumo pensar em Deus quando eu vejo um pássaro livre, quando eu vejo uma árvore frondosa, quando a gente está sentado na beira da praia e vê que o mar, por mais lindo e grande que ele seja, ainda, graças a Deus, o ser humano não consegue destruir ele pelo tamanho dele. Destrói parte, mas não todo. E a gente vê ali Deus. Se a gente quer sentir a presença de Deus, tem como, para nos dar esse gás para tomar essas decisões. A colega falava há pouco agora, né? Que bom que cada um de nós aqui lembrou de trazer, ou vai lembrar, ou vai... E gostaria, de repente, no momento, não pode, de trazer um pacotinho de massa, um leite. Mas só em pensar em trazer, já é uma atitude maravilhosa. Do que eu estar sentado ali com o pensamento, não sei, não vou trazer essa comida, não sei para quem vai, não sei nem se merece quem vai mesmo. E nós temos esse pensamento. Nós não podemos negar que nós temos pensamentos assim, que nós temos coisas que... O dia todo é uma luta constante entre o bem e o mal dentro da nossa cabeça. E é a gente que escolhe, porque nós não temos o bem e o mal dentro de nós. Nós conhecemos o bem e o mal e escolhemos a direção. Nós falamos dessa transição planetária e eu gosto de falar sobre isso. Porque a gente não sabe, a gente não pode dizer que o William Bonner vai falar que vai ser sábado. Mas a gente também não pode dizer que vai ser daqui a 100 anos. Porque nós todos aqui não imaginávamos que teríamos 3 milhões de mortes em 2 anos por uma gripe. Agora, vocês já notaram que a gente fala, antes da pandemia, depois da pandemia. Não é mais fácil dizer assim, antes de tantos desencarnes e depois de tantos desencarnes. Mas a gente também precisa entender que existe, nada acontece que não seja da permissão de Deus. Nós talvez não aceitamos, a gente não compreende, a gente fica triste, a gente fica irado, mas não se morre.
330 mil pessoas numa tsunami, numa única onda, por nada. Então, estamos sofrendo as mudanças. Não quero nem assustar, mas diz que em 2024, 2025 vem coisa pior. O que a gente tem que fazer? Aprender, conhecer, para poder lidar com isso. Porque nós talvez sejamos aqueles que vão ficar para ajudar. Por que diz que a gente vai morrer? Talvez não. Talvez a gente consiga estar aqui para ajudar. E que eu esteja preparado para ajudar. Seja na minha casa, seja no meu pátio, seja na rua, seja com um copo d'água, seja com um curativo, alguma coisa. Então, esse Deus maravilhoso, Criador, que a gente só vai entender talvez quando estiver bem mais evoluído, mas hoje a gente consegue sentir a força, a gente consegue sentir a energia dele em nós, porque nós somos muito melhores hoje do que já fomos. Há pouco tempo atrás um espírito era queimado em fogueira, como bruxo. E eu estou falando de 200 anos. Uma criança passou a ganhar carinho de pai faz menos, olha, 100 e poucos anos, não é? Antigamente criança, é para procriação, eu fiz filho, deu, acabou. E aí hoje a gente já começa a ver, pelo que os colegas falaram no mês da evangelização, que a curva começou a virar. A curva de maltratar uma criança, fazer mal uma criança, levar ela para a faculdade, ter um filho, dar o carinho, dar o amor, agora a gente já começou a apanhar deles. Agora eles já começaram a passar por cima de nós. E isso tudo é um ciclo. E a gente tem que entender o que acontece nesses ciclos. Por que está acontecendo? Porque se a gente for na casa das pessoas, a gente ouve, quem é igual? Só muda o endereço. Meu sobrinho está igual. Minha filha não sai do celular. Só responde. Isso aí não lava uma louça. Isso aí não quer trabalhar. E não adianta eu olhar para o meu filho e dizer que com 7 anos eu vendia picolé, como eu já falei aqui. Não adianta. Ele vai dizer assim, e daí? Eu quero ir para a faculdade, eu não quero trabalhar, eu quero ter um celular. Então, a escolha de cada um vai fazendo e vai forjando o nosso futuro. Então, que a gente seja firme naquilo que a gente aprendeu. Que a gente seja firme na fé, porque é a única coisa que vai nos restar. Esses dias um cara falou na televisão, eu achei bacana, ele disse assim, depois de tudo isso que está acontecendo, que a gente está vendo, só tem 2 coisas que vão prevalecer. Deus e a família. Né? E eu disse assim, que bacana. Ele disse, não adianta, é a fé em Deus e a tua família reunida que tem como reconquistar ou reconstruir tudo que está sendo destruído. E aí a transição, eu chamo a atenção, até recomendo, Transição Planetária. É um livro maravilhoso. Porque ele fala de tudo isso que está acontecendo. Fala da tsunami, fala dos desencarnes em grande escala. Porque a gente tem que entender. Às vezes diz assim, morreu 242 pessoas na Boate Kiss. Eu preciso estudar para entender. Porque daí eu vou conseguir ver aonde que eu me encaixo. Para poder ter um argumento justo para dizer, não, eu não preciso me envolver agora. Isso não é comigo. É eles que se virem lá. Comprometimento. Foi a primeira palavra que eu ouvi há uns 8 ou 9 anos atrás, na primeira aula que eu tive com essa pessoa aqui. Uns 8 ou 9 anos atrás eu comecei a estudar aqui e a palavra, o assunto do estudo era comprometimento. Eu nunca mais esqueci. Porque quando a gente se compromete, a gente ganha a autoestima, a gente ganha a melhoria no sentimento de nós mesmos quando a gente diz assim, peraí, eu me comprometi, eu fui lá e falei para a Silvia, amanhã eu vou estar aqui contigo no teu trabalho. Não, mas é que eu tenho que ter um preparo, me dá o estudo. Né? Aqui na Casa Espírita nada acontece assim, a gente vai para o passe, tem que fazer o curso de passe. A gente vai trabalhar com os ilutados, tem que ter o treinamento para isso. Mas só em eu me oferecer a fazer esse estudo e esse trabalho, já começo a ver que eu sou sim capaz de fazer qualquer coisa. E em qualquer lugar. Eu estou usando muito a Casa Espírita, que é a nossa realidade aqui, a gente está aqui hoje. Mas lá fora também. Mas eu estou muito velho para fazer a faculdade. Não está, não. Não está. Se a gente tem vontade de aprender alguma coisa, vamos atrás. Hoje nós temos o São Google, aí, o melhor santo que nós temos no momento. O São Google, ele resolve um monte de coisa. Tu aprende até a bater o martelo no prego. Aí tu vai dizer assim, mas é tão fácil bater o prego no martelo? Não é não. Porque se tu pegar o martelo, como a maioria das pessoas pegam perto do martelo mesmo, o prego não vai. Se tu pegar ele na ponta, aumenta a tua força. Tu perde a precisão, mas aumenta a tua força. E é uma coisa simples. E está lá no Google. Então,
a ideia da gente sempre poder usar e falar sobre um argumento justo é isso. Aqui, onde fala, nossas imperfeições enquanto humanos encarnados são muitas e devemos sim lutar contra todas as más tendências. Como eu falava, nós temos as más tendências. O diabinho aqui no cantinho, ele está toda hora ali nos chamando. Mas tem um anjinho do lado de cá dizendo, não vai, não faz. Né? E essas más tendências insistem em nos tirar do caminho reto. Mas não pensar e que não temos capacidade de estar aqui, está até escrito aqui, um voluntário na casa espírita, na igreja ajudando de alguma forma, sendo incentivador de vidas no CVV. A gente passa desapercebido que quando dá propaganda na TV, a gente vai no banheiro, vai pegar alguma coisa para comer. Mas todos nós já ouvimos falar no CVV, Centro de Valorização da Vida. 188, se não me falha a memória. Imagina alguém que se prepara para poder ajudar alguém a não tirar a própria vida. Eu acho que essa pessoa, se ela consegue... Eu acho que a sensação deve ser fantástica, quando tu pega um suicida e tu conversa com ele pelo telefone. E ele se abre, ele chora, ele diz tudo que está se passando para um estranho. Mas ele está tão desesperado que ele vai falar com o estranho mesmo. E aí tu termina aquela ligação e tu vê que aquela pessoa, tu sentiu no teu coração que aquela pessoa naquele dia não vai ceifar a própria vida. Aquele dia, eu tenho certeza que se a gente pudesse ver Jesus, ele estaria dando um sorriso. Ele estaria dando um sorriso de orelha a orelha, porque, sabe, prova cumprida. Tarefa realizada, né? Então, a sensação de fazer algo por alguém ou alguma coisa justa e honesta nos transforma de uma maneira. Existe uma coisa liberada no organismo chamada ocitocina, que é algo químico que acontece dentro da gente, que é quando a gente consegue realizar alguma coisa por alguém sem essa pessoa esperar. E nem tu, às vezes, esperava fazer isso. E quantos de nós aqui sentiu essa sensação de ter feito algo, essa pessoa não tem a mínima ideia de que tu saiu de casa para fazer aquilo, mas houve uma transformação na vida daquela pessoa por essa liberação de ocitocina tua, e tu simplesmente não quis saber se a pessoa foi feliz ou não, tu só quis fazer. E é isso que Deus, que Jesus espera de nós. Nós temos ao nosso lado sempre o anjo da guarda. Ele está sempre nos cutucando. A gente não percebe. Quando a gente abre os olhos, ele já está olhando para a gente de olhos bem abertos, esperando que a gente faça um dia legal, esperando que a gente não vá tropeçar. Porque o tal de livre-arbítrio, ele nos tira de oportunidades boas, ele nos tira de... O livre-arbítrio, ele nos coloca o argumento justo na nossa boca. Porque sempre tem um argumento. A gente sempre tem aquela desculpinha. Óbvio que nós temos situações na vida, do cotidiano, que a gente não pode, o trabalho, estudo, família, filho, a gente tem que entender isso. Mas eu sempre defendi uma coisa. Eu nunca mandei alguém jogar bola por mim, fui eu. Eu nunca fui com a minha mulher no cinema mandando outro cara no meu lugar, ia eu. Eu nunca vou no shopping, eu não gosto de shopping, mas eu vou assim, né? Mas não vai ninguém no meu lugar. Se alguém me convida para um casamento, eu não mando ninguém, vou eu. Por que eu não posso, 1 hora por semana, velar por Jesus? Por que eu não posso, 1 hora por semana, pensar que eu posso dedicar 1 horinha por semana por alguém? Alguém que perdeu alguém. Alguém que perdeu tudo. Alguém que no momento está passando uma situação bem difícil. Que nem sempre o feijão e o arroz vai resolver. Mas às vezes só tu está sentado do lado da pessoa ali, dá aquele abraço. Eu sou fã do abraço, do aperto de mão, do sorriso, que isso aí alimenta a alma. Né? Então, que a gente não precise ficar usando tantos argumentos e que a gente entenda, nós somos capazes sim, nós somos bons em tudo. E principalmente em fazer o bem. Aqui tem uma frase que diz assim, não espere estar pronto para começar algo. Aliás, você nunca estará pronto. Vá se preparando permanentemente. Então comece agora com o que você tem. E é com esse pedido, com essa frase, que eu me despeço agradecendo a atenção de todos, pedindo que a gente tenha uma semana de oportunidades, de luz,
que a equipe espiritual dessa casa consiga ter hoje entrado no coraçãozinho de cada um de nós aqui, para fazer alguma coisinha, para mexer um pouco com o nosso esqueleto e fazer a gente pensar um pouquinho nisso. Que fiquemos todos em paz e que assim seja. Temos bastante para refletir, né? Então agora, antes de nós passarmos ao passe, vamos fazer uma oração por todos os nomes das pessoas que nós trazemos e colocamos nas caixinhas, encarnados e desencarnados, ou aquela pessoa que nesse momento nós sabemos que está necessitando, nós apenas pensamos nela, que ela vai receber a oração e a energia. Senhor, perdoa este teu filho ainda tão imperfeito. Porém, como ser bondoso que és, sabe que eu te amo demais. Pai querido, neste instante, quando busco a proteção, desejo que saibas que sempre estarei esperando o chamado para novos trabalhos. Ajuda-me, Senhor, a vencer minhas imperfeições e faze de mim um instrumento da tua paz. Que eu seja a mão amiga, em direção ao caído, uma luz para os cegos de crença, uma esperança para os desesperados, um sorriso para o triste, um bálsamo para aquele que sofre. Porém, antes de tudo, cura-me, Senhor, porque teu filho sou. Que assim seja. Agora eu peço que todos permaneçam em silêncio, aguardando o recepcionista chamada por